E a tragédia se confirmou. Sim, o Lakers foi eliminado pelo Minnesota Timberwolves nesta noite. Bom, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Kamegolha e eu falo do canal Purple and Gold Brasil. Faça esse vídeo agora, um pouquinho depois do jogo, porque eu tive que realmente raciocinar aquilo que eu assisti. E foi muito duro. Quem assistiu sabe como foi dolorosa essa derrota, como teve etapas, inclusive em muitos momentos até dando um ar de esperança. Mas vamos falar do jogo, né? E o primeiro quarto começou terrível pro Lakers. O Lakers começou extremamente desligado, não matava bolas, os principais jogadores desaparecidos. A arbitragem já começou a mostrar o tom que ela ia dar pro resto do jogo, que era o tom de se é do Minnesota eu marco, se é o Lakers eu fecho o olho, né? E, bom, assim se seguiu o jogo todo em relação à arbitragem, tá? No segundo quarto, o Lakers não melhorou muito. Teve momentos em que se aproximou, do placar, mas nada muito ameaçador. Tanto que o Minnesota ele foi para o intervalo liderando por 10, deixando boa parte da torcida desacreditada. Eu digo para vocês que eu não era essa parte. Eu ainda estava acreditando. Tanto que no terceiro quarto o time voltou muito bem. Voltou realmente, chegou até virar o placar. Finalmente o J. Redick deu uma rodada no elenco, o Vanderbilt vindo muito bem do banco, que é algo que a gente já havia conversado antes, né? Como o Vanderbilt podia ajudar essa equipe. O Gabe Vincent entrou, não fez nada de útil, mas entrou. Tivemos até a ilustre presença no jogo do Max Kleber. Sim, o DJ Redick ele preferiu utilizar um jogador que voltava de lesão há muito tempo, não pisava numa quadra de basquete para um jogo de verdade, do que utilizar algum dos três pivôs que o time tinha à disposição. Eram três pivôs ruins? Eram, mas estavam muito mais ritmo de jogo que o Max Kleber. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas o DJ Redick optou por não utilizá-los. Outro que ele não utilizou foi o Dalton Knecht. E tudo isso pesou no último quarto. Né? E uma coisa que pesou também foi a péssima atuação no jogo do Luka Doncic. Tirando o terceiro quarto, ele foi completamente inoperante, demonstrou uma falta de preparo físico muito grande. LeBron James também teve raros momentos de inspiração, não conseguiu chamar a responsabilidade. Lembrando que ele se considera o GOAT, né? E ele não conseguiu chamar a responsabilidade em momento algum nesse jogo. E aí acabou culminando realmente com uma vitória ali fácil para o Minnesota no último quarto. Eles dominaram a parte final do jogo, o clutch time. A gente não tem nenhum jogador que bata no peito e fala, dá aqui a bola que eu resolvo. A gente sempre pensou que o Luka Doncic ia ser esse cara, como ele fez no Dallas, né? Ele levou o Dallas para uma final de NBA. Mas aqui no Lakers a história é outra. O Luka Doncic se apequenou nesses jogos contra o Minnesota e nesse mesmo ele não conseguiu resolver. Teve um terceiro quarto brilhante, mas foi só. Foi uma estrela cadente que apareceu e já assumiu no quarto decisivo. Onde a gente não teve ninguém que chamou a responsabilidade. Tanto que num momento importante, que a gente precisava de uma bola de 3, o Gabe Vincent quase no meio da quadra ele faz uma tentativa. O que mostra total falta de comando, tanto dentro quanto fora da quadra. Alguns pontos importantes para destacar dessa derrota. Um que a gente já trouxe, que foi esse péssimo desempenho das duas estrelas do time. LeBron James sumindo, aparecendo raramente, mas tomando decisões terríveis. Ele deu um turnover terrível, um passe absurdo na mão do jogador do Minnesota. Causou muita raiva na torcida. O Luka Doncic, então, o primeiro tempo inteiro, totalmente escondido. Aí no terceiro quarto ele foi o Luka Doncic que a gente espera. Mas no último quarto ele sumiu novamente. E dessa vez não tem desculpa. Eles tiveram descanso. Houve uma pequena rotação. Inclusive teve até um momento em que o Minnesota pediu um desafio que não foi bem sucedido. Mas nesse foi um momento até inclusive do Luka descansar um pouquinho mais, o LeBron também. Então eles tiveram um momento em que eles puderam beber uma água, relaxar, ficar tranquilos. Um ponto muito importante também foi a péssima atuação do Austin Reeves. Mas a gente vai falar mais nas notas. Até porque se tem algo que nos prejudicou hoje, foi essa arbitragem tenebrosa. Cara, eles deram uma falta comum num lance criminoso do DiVincenzo para cima do Luka Doncic. Ele foi dar um bloco
no Luka Doncic com o joelho levantado. E ele deu uma joelhada nas costas do Luka. Ao estilo o Zuniga fez com o Neymar naquela Copa. Se não me engano foi 2014, né? Vocês lembram de aquilo? Foi exatamente igual. E não bastando isso, ele desceu o braço no Luka Doncic. E o juiz, ele teve a audácia de olhar o replay e falar que era uma falta comum. Aquele lance, ele mostra como foi a arbitragem do jogo. Uma vergonha para a NBA. A arbitragem cada vez pior e essa arbitragem foi vergonhosa. Mas não apaga também os erros da equipe. Né? O DJ Redick, péssimo na rotação. Péssimo. Não colocou o Dalton Knecht. Colocou o Maxi Kleber. O que é isso, cara? O que ele estava pensando quando ele tomou essas decisões estratégicas? Assim, não dá para ter um novato no comando de uma equipe como o Lakers. Uma equipe que tem Luka Doncic e LeBron, tem um novato no comando, não dá. Olha como pesou as decisões do J.J. Redick, que não conseguiu ajustar o time. Né? Ele ajustou bem pro jogo 2, e aí depois ele tomou um banho de ajustes. Óbvio que a arbitragem também, né, colocou o Wolves no colinho e levou eles até a próxima fase. Se eles seguirem assim, eles vão ser campeões, porque a arbitragem tá com eles. Isso aí eu posso garantir para vocês. E vamos às notas. E dessa vez eu vou dar nota pro DJ Redick. É algo interessante que eu pensei, por que eu não fiz isso nos outros jogos? Vamos lá. Austin Reeves. Terrível o jogo do Austin Reeves. Terrível. Só que eu digo uma coisa pra vocês. O Austin Reeves jogou melhor do que o Anthony Edwards. Pra vocês verem que, como mesmo a gente anulando completamente o Anthony Edwards, que teve 15 pontos, mas 0 de 11. 0 de 11 na bola de 3, a gente não conseguiu vencer. Então, Austin Reeves foi terrível, mas conseguiu ser mais útil que o Anthony Edwards pros caras. Mas a nota pro Austin Reeves é 1. Né? O 1 é um pontinho ali de bonificação, porque ele foi melhor que o Anthony Edwards. Só. Terrível a partida dele. E fica claro pra mim que o Austin Reeves precisa ser trocado por alguém que de fato ajude essa equipe. Vamos para o Rui Hachimura. Rui Hachimura. Que jogador. Que jogador. Aqui ele está isento de qualquer responsabilidade nessa eliminação. Não tem nenhum torcedor que tenha visto o jogo que vá criticar o Rui Hachimura. O Rui Hachimura matando bola de 3, partindo para cima do garrafão, defendendo bem. Ele fez tudo o que ele podia na melhor versão dele possível. Tudo que o Rui Hachimura pode fazer, o Rui Hachimura é fogo. O Rui Hachimura pode fazer, ele o fez. E com maestria. Ele merecia a classificação. Nota 10 para ele. No meio dessas antas incompetentes, ele se salvou. E falando de antas incompetentes, Finney Smith, 0. Totalmente sem participação no jogo. Matou o quê? 1 ou 2 bolas de 3. Em momentos que tinha que matar a bola, não matava, não defendia. Foi expulso por faltas, inclusive. Pelo menos ajudou nisso, estava defendendo, né? Mas a nota é 0, porque o impacto dele foi 0. Bom, vamos agora às principais estrelas da equipe. LeBron James. O cara que bate no peito e fala, eu sou o melhor de todos os tempos. Não, LeBron, você não é. E você comprova a cada jogo decisivo que aparece. Você teve seus momentos em sua carreira, está de parabéns por eles. Mas com quem você se compara, não existe comparação. Com alguém que jogou 6 finais e ganhou as 6. É com esse cara que você está se comparando. Aí não dá, LeBron. Sua carreira é linda. Mas o jogo de hoje é mais uma prova de que você não consegue chamar responsabilidade em momentos decisivos. Quando o time precisava de você, você não estava lá. O Luka também não estava, mas eu ainda não ouvi o Luka falando que ele é melhor que o Michael Jordan. Inclusive, a nota do LeBron é 0. Parabéns, LeBron. Luka Doncic, olha só o Luka Doncic, né? Sumido nos 2 primeiros quartos. Até porque quando ele sofreu a pancada que machucou ele ali legal, já era no finalzinho do segundo quarto. Então não mudava o jogo terrível que ele estava fazendo. Aí no terceiro quarto ele foi um Luka Doncic inspirador. Ele realmente foi pra cima, foi o grande asa aí dessa virada do Lakers. E foi pra cima, mostrou que ia dar. Né? Ele realmente acendeu a torcida do Lakers. Mas aí no último quarto, ele sumiu de novo e não decidiu. Bom, aí se a gente pegar pela média, né, 10 dividido por 4 é quantos? 2,5. E ele jogou só um quarto.
Então é 2,5 pra você, Luka Doncic. Devia ser menos, porque quando a gente precisou, você não estava lá. Mas assim, a gente ainda tem que conversar muito sobre essa parte atlética do Luka. Como isso deixa a desejar nele como jogador e como ele acaba deixando o time na mão por conta disso. Bom, no banco, deixa eu ver se existe algum destaque ali. O Jackson Hayes nem entrou. O Gabe Vincent entrou e não jogou nada, nota 0. Quando entrou, só piorou o time. O Maxi Kleber, eu não vou dar nota pra ele. Eu acho que é extremamente injusto com esse jogador. Eu vi gente xingando ele. Pelo amor de Deus, esse cara não pisava em quadra, acho que faz mais de um ano. Aí o cara entra num jogo de playoffs de eliminação. Você quer que o cara decida o jogo? Você quer que o cara demonstre alguma coisa? Não, aí você tá maluco. Aí é 0 pra você que quer isso. Inclusive eu vi muitos torcedores sem noção xingando o tempo todo. Se acalma aí, Alice. O jogo nem tinha acabado. Agora sim a gente pode falar o que a gente viu. Mas cada opiniãozinha aqui, olha. Bom, no banco do Lakers eu acho que ninguém mais foi tão utilizado. Ah, tivemos sim. Tivemos o Vandão, o Vanderbilt, que entrou e entrou muito bem. Infelizmente ele não auxiliou muito no ataque, mas eu vou dar um 7,5 pra ele. Esse cara que sempre tem que estar na rotação. Mas o DJ Redick, ele só viu isso porque encheram muito o saco dele. Senão ele não teria colocado esse cara na rotação. Então foi muito bom ver o Vanderbilt aí em quadra, né? Nenhum dos 3 pivôs entrou, o que mostra a piada que é esse treinador do Lakers. E falando sobre ele, a nota pra você, DJ Redick, é um belo de um 0. Encheu a boca pra falar que não tinha se arrependido das cagadas que fez no jogo 4. E agora fez outras cagadas no jogo 5. Algumas são as mesmas. Como não utilizar o Dalton Knecht, mas utilizar o Gabe Vincent, por exemplo. Porque a gente já viu que o Dalton Knecht é um menino extremamente talentoso e ele não entrou na série. É um absurdo isso. Esse técnico tem que ser mandado embora. Eu acho que não vai. Mas deveria, hein? Às vezes faz falta alguém com a mão firme lá e falar, irmão, não ganhou? Tchau. Ainda mais da forma que você perdeu. Mas, galera, esse é o fim da temporada pro Lakers, né? Agora é juntar os cacos e ver o que a gente faz numa próxima. Eu realmente não queria que o Rui Hachimura fosse trocado. Ah, uma coisa bem engraçada que eu vi agora antes de gravar o vídeo. Vocês lembram o Mark Williams? O pivô que a gente cancelou a troca porque ele é de vidro? Ah, ele quis zoar o Lakers. É que o time dele tá bem, né? O Charlotte Hornets tá super bem. Vai jogar o... Ah, não vai nem jogar, né? Não jogou nem play-in. É um time totalmente esquecido, assim como ele é um jogador esquecível. E é um pivô de vidro. Imagine você, o desespero que não foi ver os exames desse cara pro Lakers, que tá nessa pindaíba de pivô. O Pelinka olhou e falou, pô, peguei um pivô jovem e atlético. Ele é? Aí ele fez os exames e falou, não, meu Deus, cancela a troca, cancela a troca. Imagina o físico desse cara. Vai ter uma carreira incrível na NBA. Só que não. Já começou mal, jogador pequeno. Fica na sua, Mark Williams, seu time é um lixo. Mas bom, galera, o vídeo é esse. Está saindo agora na madruga. Um pouquinho de atraso em relação ao final do jogo. Mas eu acho que vocês entendem, né? Aquela ressaca pós-jogo. Comi uma coisinha, respirei fundo e falei, bom, vou lá falar com a galera. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vexame. O que vocês esperam da próxima temporada. E também quem você acha que vai ganhar a NBA. Eu torço para que seja o Denver Nuggets. Gosto muito do Nikola Jokic, tá? E acho uma cidade muito simpática. E com uma torcida que merece. Essa é a minha opinião. Qual que é a sua? Também não esqueça de deixar o seu like, até porque eu acho que eu mereço. O vídeo da madrugada não é qualquer um que faz. Então deixa o like aí. Me ajuda. E ajuda é de graça. E uma coisa importante também, se inscreva no canal. Se você está chegando novo agora, não é inscrito, se você já conhecia e esqueceu de se inscrever, se inscreve porque tem vídeo novo todo dia. E você acha que eu vou ficar de férias igual o Luka Doncic e LeBron? Não mesmo. A gente tem muito que conversar até a próxima temporada começar. Muito obrigado pela sua companhia. Nos vemos na próxima, hein? Não esquece o like. Tchau!